Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de noções de informática para concursos e hoje estaremos falando sobre Linux, beleza? Então o que é o Linux? O Linux é o termo genérico dado a qualquer sistema operacional que utilize como seu núcleo o kernel Linux, desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds em 1991. Então algumas características importantes. O Linux é um sistema operacional, na verdade é um termo genérico dado a qualquer sistema operacional, que utilize como seu núcleo, como seu motor, o kernel Linux, tá bom? Falando tecnicamente, o Linux ele não é um sistema operacional completo. Por quê? O sistema operacional ele é composto da parte do motor, que faz a comunicação entre o hardware e os outros programas, e também é composto de aplicações. Por exemplo, você pode notar que no seu computador ele tem uma calculadora, ele tem aplicativos, ele tem jogos, tá? E essas aplicações também compõem o sistema operacional. O Linux é só motor. É só a parte que faz a comunicação com o hardware, beleza? Então, ele não pode ser chamado como um sistema operacional completo. No entanto, ó, como eu coloquei ali em cima, é o termo genérico dado a qualquer sistema operacional que utilize esse motor, que utilize esse kernel. Então, em palavras técnicas, o Linux nada mais é do que um kernel. É o motor que faz a comunicação entre o hardware e os demais programas, tá bom? Beleza. Ao software completo, a gente dá o nome de GNU Linux. Já eu falo um pouco mais sobre essa história. Mas preste atenção, porque vai ver algumas questões de prova perguntando o que é o Linux. E lá vai estar dizendo que é um kernel. Por exemplo, letra A, kernel. Correto? Linux é um kernel. Mas se não tiver a palavra kernel dentre as alternativas e estiver dizendo que é o sistema operacional, marque sim que ele é o sistema operacional, porque todo sistema operacional que utilize o kernel Linux é chamado de Linux. Então aí, uma observação para você ter na sua prova, tá bom? O Linux é um software livre, ou seja, ele não é proprietário, ele não é vendido sob licença, ele é baseado em liberdades, então ele é um sistema operacional livre e está disponível sob a licença GPL, GNU Public License, tá bom? Já eu falo um pouco mais sobre o que é um software livre. Aqui eu deixei uma imagem para a gente exemplificar mais ou menos a história do kernel Linux, né, do núcleo aí chamado Linux. Vamos visualizar. A parte mais baixa do seu equipamento nada mais é do que o hardware. O hardware são os equipamentos, é o teclado, é o monitor, processador, placa-mãe, são as partes físicas do seu computador. No entanto, o usuário ele não precisa saber como que a parte física funciona. Isso é função do sistema operacional, que abstrai aí toda a comunicação com os equipamentos. Então, logo aqui em cima ó, do hardware, é instalado um sistema operacional para gerenciar todos os recursos de software e gerenciar todos os recursos de hardware. Todavia, o sistema operacional é dividido em duas partes. O shell, que vai fazer a comunicação com os softwares, tá? Nada mais é do que aquela tela preta que a gente se comunica com o computador através de linhas de comando, chamada de terminal, né, de prompt de comandos, o shell. Então o shell faz a comunicação diretamente com os softwares e temos também o kernel, que é o motor, que é o núcleo do sistema operacional, que faz a comunicação com quem? Ó? Com o hardware, tá bom? Então o Linux, ele é essa partezinha aqui do sistema operacional, que faz a comunicação com o hardware, tá bom? Existem vários e vários sistemas operacionais que utilizem esse kernel Linux, esse motor Linux. E todo sistema operacional que utiliza esse motor, que utiliza esse kernel Linux, é chamado de Linux. Beleza? Então, sobre o sistema operacional, nós temos os softwares, que são as aplicações, os aplicativos, os programas instalados no computador, são instalados sobre o sistema operacional. Por isso, temos muitos sistemas que funcionam para Windows e não funcionam para Linux. Por quê? Porque foram desenvolvidos para ser instalado no sistema operacional Windows. O contrário também acontece. Existem sistemas que funcionam para Linux, mas não funcionam para Windows, porque foram desenvolvidos para funcionar no sistema operacional Linux. E por último aqui temos o usuário, que esse utiliza os softwares, não precisa saber como o computador funciona tecnicamente.
ele só precisa dessa abstração do sistema operacional. Então eu espero que tenha ficado bem claro que o sistema operacional ele tem o programa lá utilitário por linha de comandos que se comunica com os demais softwares. Esse é o shell. Então falou em software, comunicação do sistema operacional, e o software é o shell. Falou em comunicação do hardware com o sistema operacional, é o kernel. E no nosso exemplo aqui, quem que é o kernel é o Linux, tá bom? Então lá a junção dos aplicativos com o kernel Linux dá aí um sistema operacional completo. Beleza. Como eu falei, o Linux ele é um software livre. Então vamos ver o que é isso. O Linux é um software livre, open source. Isso quer dizer que ele é baseado em 4 liberdades, regido pela licença GPL, GNU Public License, e por copyleft. Também possui o código-fonte aberto. Então aqui a gente vê que software livre, na verdade, é um software que utiliza 4 liberdades, tá bom? O Richard Stallman, o fundador da FSF, Fundação do Software Livre, fala o seguinte: o software é livre porque o usuário é livre. O usuário é livre para usar o software como ele quiser. Ele é livre para estudar o software como quiser. Ele é livre para redistribuir cópias. É livre para redistribuir cópias modificadas desse software, tá bom? Então, o Linux, ele é distribuído sobre 4 liberdades, tá bom? Que são essas liberdades aqui, ó, que vai de nível 0 até nível 3, são 4 liberdades. A liberdade nível 0 diz o seguinte: uso ou execução para qualquer propósito. Então, o software livre, o Linux, o Ubuntu, você pode utilizar ele para o que você bem entender, para qualquer propósito. Seja ele meio jurídico, seja ele meio corporativo, seja ele meio de usuário comum mesmo, sem nenhum problema, tá bom? O software proprietário é diferente. Existe um para o meio corporativo, outro para o uso pessoal, doméstico e assim por diante. Caiu uma questão na PM do Maranhão 2017, falou o seguinte: o software livre pode ser utilizado para qualquer propósito, menos para atos ilícitos. Certo ou errado? Beleza. Aqui a gente vê que é para qualquer propósito. Você pode utilizar para o que você bem entender. Se você utilizar para algum ato ilícito, você vai se ver aí com o direito penal, né? Aí se vê com a justiça e não com liberdade de software livre. Então, o software livre tem a liberdade nível 1 aqui também, que é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Como assim estudar? Estudar os menus? Não. Estudar o código-fonte, como ele foi desenvolvido, para que outras pessoas possam fazer seu sistema operacional ou o seu software baseado em um software que já existe. Tá? Então, você estuda aqui o código-fonte. Por isso, todo software livre tem que ter código-fonte aberto. Se cai uma questão perguntando se o Linux possui código-fonte aberto, está correto. Se diz que é código-fonte fechado, está totalmente errado. Tá bom? Então, pela liberdade de você poder estudar e adaptá-lo para o que você quiser, obrigatoriamente todo software livre possui código-fonte aberto. Assim acontece com o Linux. Ele possui código-fonte aberto. Certo? Pense no exemplo da Microsoft. A Microsoft fez recentemente o navegador Chromium, o Edge Chromium, na verdade. Microsoft Edge Chromium. Ele é baseado em um software que já existia, que é o Chromium, que ele é um navegador de software livre. O Google Chrome também é baseado nesse navegador. Então a Microsoft pegou o código-fonte do Chromium, adaptou, fez lá suas próprias modificações e agora fez um novo navegador chamado Edge Chromium, a partir de um software que já existia. Então, essa liberdade de você poder pegar o código-fonte de um software que já existe, adaptá-lo às suas necessidades e assim fazer um novo software, é possível com qualquer software livre. A liberdade nível 2 diz respeito a você poder redistribuir cópias. Então, você baixou lá um software livre e você pode redistribuir quantas cópias você bem entender. Precisa ser de graça? Não. Software livre não quer dizer software gratuito. Você pode cobrar por isso, como você também pode não cobrar por isso. Isso aí vai depender do seu pensar. Você é livre para fazer o que você quiser. Tá? A liberdade nível 3 é a liberdade de distribuir cópias modificadas. Por exemplo, a Microsoft ela modificou o Chromium, que era o navegador de software livre. Será que ela pode redistribuir uma cópia do Edge, que é baseado no Chromium? Pode, sem nenhum problema. Então, são essas 4 liberdades que o Linux aí vai ter. Pode ser usado para qualquer propósito. Seu código-fonte pode ser estudado ou adaptá-lo.
Você pode distribuir cópias do Linux sem nenhum problema, tá? Você pode também cobrar por redistribuir essa cópia, não tem problema também, e pode redistribuir cópias modificadas. Aqui um pouco mais sobre a história do software livre e também do Linux, né? Como que nasceu toda essa história. Então vamos lá. Em 1984, um cara chamado Richard Stallman, ele estava um pouco furioso. Por quê? Porque ele trabalhava na IBM, desenvolvendo o sistema operacional da IBM. No entanto, ele não poderia fazer o seu próprio sistema operacional baseado naquele projeto, porque o sistema operacional era proprietário. Ele não poderia distribuir cópias daquele sistema operacional, porque aquele sistema operacional é proprietário. E também ele não foi lembrado quando lançaram aí o primeiro sistema operacional da IBM, tá bom? Então, com esse pensamento de poder fazer seu próprio sistema operacional, de qualquer pessoa poder adaptá-lo, modificá-lo, dependendo da sua necessidade, Richard Stallman lançou aí a filosofia do software livre, tá? Em 1984. Em 1985, ele lança a FSF, a Free Software Foundation, com um projeto chamado GNU. O projeto GNU, esse tourozinho aqui embaixo, ó, o projeto GNU nada mais é do que o projeto de um sistema operacional totalmente livre para poder usá-lo para qualquer propósito, estudar ou modificá-lo, ser redistribuído ou até mesmo redistribuir cópias modificadas. No entanto, o Richard Stallman ele começou a fazer, né? A gente viu que o sistema operacional possui as aplicações e possui o kernel. O Richard Stallman começou a fazer seu sistema operacional com as aplicações. Então ele fez uma calculadora, fez jogos, fez compilador, fez várias aplicações para um sistema operacional. E faltava para ele desenvolver um kernel, um motor que faz essa ligação com os hardwares. Então, em 1991, um cara chamado Linus Torvalds, sabendo do projeto GNU, ele começou a desenvolver um kernel, um motor. E em 1991, ele conseguiu fazer esse motor, chamado de Linux. Então, praticamente, ele deu seu próprio nome a esse kernel, né? Então, Linus, em 1991, fez aí um kernel chamado Linux. Ele pegou os softwares que já existiam do Richard Stallman, do projeto GNU, e juntou com o seu kernel Linux. Então aqui ó, a junção do projeto GNU com o projeto Linux fez um sistema operacional completo, o kernel e suas aplicações. E aí o sistema operacional completo a gente dá o nome de GNU Linux. O Richard Stallman fala que o termo correto para o sistema operacional que possui as aplicações do projeto GNU, o compilador do projeto GNU, mais o kernel do Linus Torvalds, chama-se de GNU Linux. Então, o termo correto dado ao sistema operacional completo seria GNU Linux, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas questões. Ó. Questão IBAD 2020. Fundada em 1985 por Richard Stallman, considerado o pai do software livre, a Free Software Foundation, FSF, é uma organização que levanta adiante os princípios de Stallman, que sempre foi contra software proprietários. Também é de autoria dele o projeto GNU, que junto do kernel desenvolvido por Torvalds, formaria mais tarde o sistema operacional. Então a questãozinha clássica, né, perguntando aí como é que é chamado o sistema operacional completo, a junção do projeto GNU com o kernel desenvolvido pelo Torvalds. Então a gente sabe que o nome correto seria GNU Linux. E GNU Linux está aqui na letra B. Então a opção correta seria a letra B. Tá? A letra A, Ubuntu, é uma distribuição de sistema operacional. Não é o termo correto dado a junção é GNU Linux. Na letra B está correto. Letra C, Unix, é um sistema operacional também, o qual o Linux e o GNU foram baseados. macOS, sistema operacional da Apple, funcionando nos computadores da Apple. Windows, sistema operacional da Microsoft. Outra questão, Instituto OCP 2018. Muitas pessoas usam o Windows por uma questão de costume. O Linux também é de fácil operação e ao longo dos tempos tem se popularizado. Em relação ao Linux, é correto afirmar que... Então, ele está perguntando o que é correto afirmar sobre o Linux. Letra A. Trata-se de um sistema operacional proprietário, não podendo ser alterado pelos seus usuários. Errado, né? A gente sabe que o Linux ele é um sistema operacional livre e não um sistema operacional proprietário. Então, essa palavrinha proprietária aqui faz a questão estar errada. E o Linux também pode ser alterado. Então, não podendo ser alterado, também está errado. Letra B. É um software livre. Certo ou errado? Certo.
o Linux é um software livre. Porém, tem código-fonte fechado. Errado. Todo software livre possui código-fonte aberto e não fechado. Não sendo possível fazer as alterações? Errado. O Linux é um sistema operacional que não possui interfaces gráficas. Errado. O Linux é um sistema operacional que possui várias interfaces gráficas. Existem vários ambientes gráficos diferentes para o Linux, devendo ser operacionalizado somente através de linha de comando. Errado. Embora seja muito operacionalizado através de linha de comando, ele também pode ser operacionalizado através de interfaces gráficas. Letra D. O Linux é um sistema operacional inseguro? É errado. O Linux é seguro, gente. E que não tem aplicativos a não ser os que instalados por padrão. É errado também. O Linux ele possui vários aplicativos que você pode estar instalando sobre o seu sistema operacional. Letra E. É um sistema operacional de código aberto. Correto, ele é de código aberto. Ou seja, as instruções dos programas podem ser alteradas visando aprimorar ou personalizar suas funcionalidades. Correto. Então, letra E está correta. Letra A, B, C, D, errado. Letra E está correta. Então, galera, esse é um pouco da introdução sobre Linux, tá? A gente vai ver um pouco mais sobre distribuições na próxima aula. Vamos ver um pouco sobre interfaces gráficas e posteriormente iremos falar um pouco sobre comandos. Então, se você gostou da nossa aula, não esqueça de curtir a nossa aula, tá? Deixar o seu comentário para que possamos aí estar melhorando as nossas aulas e compartilhar o canal, os vídeos com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!